Existe, existe jogos que valem uma classificação, existe jogos que valem um título, e existe jogos que carregam uma história inteira nas costas. Flamengo e Cruzeiro, 8 anos depois, não era apenas mais um confronto da Libertadores. Era uma história que havia começado em 2018, uma ferida que ficou aberta, uma eliminação que doeu, uma lembrança que permaneceu na cabeça do torcedor rubro-negro durante anos. E quando o sorteio das oitavas de final colocou novamente Flamengo e Cruzeiro frente a frente, parecia que o próprio futebol estava escrevendo um roteiro de uma revanche, porque para o torcedor do Flamengo era impossível olhar para aquele confronto e não lembrar de 2018. Era, in- era impossível esquecer. O Cruzeiro ainda, o Cruzeiro ainda estava na memória. Ainda estava naquela memória. Ainda estava naquela memória. O Cruzeiro ainda estava naquela memória. E agora, 8 anos depois, o destino colocava os dois novamente no caminho. O mesmo torneio, a mesma fase, os mesmos dois gigantes, mas uma história completamente diferente. 2018, a ferida não cicatrizou. Voltamos para 2018. Nas oitavas de final da Libertadores, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam em um confronto cercado de expectativa. O primeiro jogo aconteceu no Maracanã. Mais de 45 mil torcedores estavam presentes. A nação fazia festa, o Flamengo tinha o apoio da sua torcida e esperava começar a caminhada rumo às quartas de final com uma vitória dentro de casa. Só que o Cruzeiro não estava interessado em participar da festa. Aos 9 minutos, Robinho recebeu na entrada da área, levantou a cabeça e encontrou a Arrascaeta livre dentro da área. O uruguaio teve frieza, olhou para Diego Alves e tocou no canto. Gol do Cruzeiro. O Maracanã ficou em silêncio. Os jogadores do Flamengo reclamaram de impedimento, mas Cuejá dava condição. O gol estava confirmado. O Flamengo precisou reagir e tentou. Aos 34 minutos, Everton Ribeiro No segundo tempo, o Flamengo voltou pressionando. A torcida empurrava, o time tentava. O Uribe novamente teve uma grande oportunidade. O Cruzeiro se segurava, esperava, contra-atacava. Então veio outro golpe. Aos 32 minutos, Arrascaeta recebeu de Rafinha e escorou para Lucas Silva. O volante bateu forte. Dentro da área, Diego Alves desviou. Thiago, Thiago Neves desviou. Diego Alves não conseguiu reagir. 2-0 Cruzeiro. O Maracanã, que esperava uma noite de festa, foi obrigado a assistir o Cruzeiro sair de campo com uma enorme vantagem. Mas ainda existia 90 minutos. O Flamengo tinha um Mineirão pela frente. A torcida acreditava. Ainda era possível virar. Ainda era possível empatar e levar a decisão para os pênaltis. O Flamengo foi para Belo Horizonte disposto a, disposto a mudar a história. Foi valente, foi para cima, tentou, lutou, mas o Cruzeiro resistiu. O Flamengo conseguiu apenas um gol, marcado por Léo Duarte. O, e o placar agregado terminou Cruzeiro 2, Flamengo 1. Fim de jogo. Fim da Libertadores para o Flamengo. O Cruzeiro avançava e a torcida rubro-negra ficava com aquela sensação de que a e a torcida rubro-negra ficava com aquela sensação de que havia algo inacabado. Aquela, eli- aquela eliminação doeu. A ferida ficou. O tempo passou. 2019, 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25. E então chegou 2026. 8 anos depois, e o futebol resolveu mexer novamente naquela ferida. O sorteio que parou a torcida. Quando o sorteio Quando saiu o sorteio das oitavas de final da Libertadores e apareceu Cruzeiro e Flamengo, não era necessário explicar nada. O torcedor rubro-negro sabia exatamente o que aquele confronto significava. A primeira lembrança era 2018. Aquela noite no Maracanã, aquele 2-0, a eliminação no Mineirão, aquela sensação de impotência, agora, agora havia uma nova oportunidade. E, e dessa vez, o destino tinha preparado uma, uma diferença enorme. O primeiro jogo seria no Maracanã. A decisão seria no Maracanã. O primeiro jogo seria no Mineirão. A decisão seria no Maracanã. Ou seja, o Flamengo teria a oportunidade de terminar essa história exatamente onde havia começado a ferida. O palco onde o Cruzeiro havia calado mais 40 mil rubro-negros em 2018.
Era quase perfeito demais para ser coincidência. O Mineirão estava lotado. O Cruzeiro vivia um dos seus melhores momentos da temporada. O Flamengo também. Não existia favorito absoluto. Era jogo grande, era Libertadores, era revanche. E havia ainda mais ingredientes. No Cruzeiro, estavam jogadores que já tinham vestido a camisa do Flamengo, como Gerson e Fabrício Bruno. No Flamengo estava Arrascaeta, um dos grandes personagens daquela história de 2018. E no banco rubro-negro estava Jardim, que conhecia muito bem o Cruzeiro e que seria recebido com muitas vaias pela torcida mineira. O ambiente era pesado. O Cruzeiro, o Cruzeiro queria abrir vantagem, queria fazer o Flamengo sentir a pressão, queria repetir o roteiro de 8 anos atrás e conseguiu sair na frente. Um golaço, um daqueles gols que faz o estádio inteiro explodir. Por alguns instantes parecia que a história estava se repetindo. O Cruzeiro na frente, o Flamengo em desvantagem. A torcida mineira acreditando que poderia. A torcida mineira acreditando que poderia construir uma vantagem enorme para levar ao Maracanã. Mas havia uma diferença. Esse Flamengo não era o mesmo em 2018. O time não se entregou, não sentiu o golpe, foi buscar o empate. E quem apareceu foi Lucas Paquetá. Justamente ele, um jogador que carregava a lembrança daquela eliminação de 2018. Um jogador que sabia exatamente o tamanho daquela ferida. Paquetá apareceu com raça, personalidade e qualidade. Gol do Flamengo. Tudo igual. Cruzeiro 1, Flamengo 1. O Cruzeiro queria uma vantagem. Não conseguiu. O Flamengo queria sobreviver ao Mineirão. Conseguiu. O Flamengo queria sobreviver ao Mineirão. Conseguiu. E agora tudo seria decidido no lugar onde essa história havia começado. O Maracanã. O Maracanã virou um inferno. E aí, meus amigos, se no primeiro jogo existia pressão, no segundo existia uma coisa ainda maior. A nação. O Maracanã estava lotado. As arquibancadas estavam pulsando. A torcida cantava. Bandeiras tremulavam. E a atmosfera. E a atmosfera era diferente. Não era apenas um jogo de Libertadores. Era a oportunidade de apagar uma lembrança de 8 anos atrás. O torcedor sabia. Os jogadores sabiam. Os jogadores sabiam. Todo mundo sabia. O Flamengo precisava transformar o Maracanã em um inferno. E foi exatamente isso que aconteceu. Desde os primeiros minutos, o Flamengo foi para cima. O Cruzeiro não conseguia respirar. O Flamengo empilhava oportunidade. 1, 2, 3, 4, 5. O rubro-negro pressionava de todos os lados. A bola parecia não sair do campo da A bola não parecia sair do campo de defesa do Cruzeiro. O primeiro tempo foi completamente dominado pelo Flamengo, até que apareceu um personagem que parecia destinado a participar daquela história, Arrascaeta. E não poderia ser qualquer gol. Tinha que ser um golaço. O uruguaio recebeu, encontrou espaço e finalizou com uma qualidade absurda. Tinha que ser um golaço. O uruguaio recebeu, encontrou espaço e finalizou com uma qualidade absurda. Gol do Flamengo. O Maracanã explodiu. O estádio foi abaixo. E naquele momento existia algo muito simbólico. Arrascaeta, que havia sido um dos grandes personagens da eliminação de 2018, agora estava do outro lado. Agora ele vestia preto. Agora ele vestia vermelho e preto. Agora ele era ídolo da nação. E agora ele colocava o Flamengo em vantagem justamente contra o Cruzeiro. Lei do ex. Mas não era apenas a lei do ex, era o destino. Era a história se reencontrando. Em 2018, sendo lembrado de dentro de campo, o Flamengo estava avançando. Mas Libertadores nunca é simples. O Cruzeiro reage. No segundo tempo, o Flamengo caiu um pouco. O Cruzeiro cresceu. Começou a encontrar espaço. Começou a criar. E o Maracanã, que estava completamente em êxtase, passou a viver momentos de tensão. O Cruzeiro chegava. E Jorginho apareceu. Em uma das jogadas mais importantes da partida, ele salvou um gol em cima da linha. Um daqueles lances que mostram que a Libertadores não é apenas técnica, é raça, é entrega, é jogar pelo escudo. Mas o Cruzeiro continuou, até que conseguiu o empate, 1-1. O Maracanã ficou em silêncio por alguns segundos. A tensão tomou conta do estádio. Tudo igual novamente.
O Cruzeiro precisava de apenas mais um gol para mudar completamente o cenário. A torcida sabia disso. Os jogadores sabiam. Mas aquele Flamengo tinha uma coisa que talvez. Mas aquele Flamengo tinha uma coisa que talvez faltasse em 2018. Memória. Eles lembravam da dor e não queria viver aquilo novamente. O gol que fechou a conta. E então veio um momento que mudou tudo. Lino, que havia sofrido naquela jogada do gol do Cruzeiro, teve a oportunidade de responder. E respondeu da melhor forma possível. Com futebol, com personalidade, com um golaço. Ele recebeu, enfrentou a marcação, puxou o zagueiro, deixou o defensor no chão e finalizou. Gol. O Maracanã explodiu novamente. Era o gol da classificação. Era o gol da revanche. Era o gol que colocava o Flamengo novamente na frente. E dessa vez não tinha mais 2018. Não tinha mais Mineirão. Não tinha mais eliminação. Não tinha mais aquela dor. O apito final confirmou. O Flamengo classificado. O Cruzeiro estava eliminado. 8 anos depois, os papéis estavam invertidos. Em 2018, o Cruzeiro foi ao Maracanã e saiu comemorando. Em 2026, foi o Flamengo quem fez a festa. Em 2018, o Cruzeiro eliminou o Flamengo. Agora o Flamengo eliminava o Cruzeiro. A conta foi paga. E talvez essa seja a parte mais bonita dessa história. Porque o futebol é feito de ciclos. Às vezes uma derrota parece definitiva. Às vezes uma eliminação parece impossível de esquecer. Mas o futebol sempre pode oferecer uma segunda chance. O Flamengo teve que esperar 8 anos. O Flamengo teve que esperar 8 anos. 8 anos para reencontrar o Cruzeiro. 8 anos para voltar a disputar umas oitavas de final contra o mesmo adversário. 8 anos para ter a oportunidade de transformar uma lembrança dolorosa em uma noite de festa. E conseguiu. Paquetá carregou a lembrança de 2018. Arrascaeta apareceu em um momento decisivo. Jorginho mostrou raça. Pulgar incendiou a torcida. Lino marcou o gol que fechou a conta. E a nação fez aquilo que sabe fazer como poucas. Transformou o Flamengo em um verdadeiro inferno. Gerson foi vaiado no Mineirão. Gerson foi vaiado o jogo inteiro no Maracanã. Jardim também sentiu. E quando o árbitro apitou pela última vez, talvez o torcedor rubro-negro tenha pensado em uma única coisa. Agora está pago. Agora está pago. Aquela dívida de 2018 não existia mais. Aquela ferida finalmente havia cicatrizado. O Cruzeiro havia eliminado o Flamengo 8 anos atrás. Agora o Flamengo eliminava o Cruzeiro. O futebol demorou 8 anos para escrever o segundo capítulo. Mas quando escreveu, foi do jeito que o torcedor do Flamengo queria. 2018 foi a dor. 2026 foi a resposta. 2018 foi o Cruzeiro comemorando. 2026 foi o Flamengo comemorando. 2018 foi um Maracanã calado. 2026 foi um Maracanã ensurdecedor. E no fim de tudo isso, uma frase resume essa história. O Cruzeiro tinha uma dívida com o Flamengo. 8 anos depois, a nação foi cobrar. E a conta foi paga. A vingança está paga. Agora, Cruzeiro, está tudo quitado.